O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, desde madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada no túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor um túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de areia no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no muro. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o banco que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar morto. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao muro. Ele viu e apedrejou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar com os mortos. Palavra da salvação. A vida venceu a morte. É o triunfo do Cristo ressuscitado. É o triunfo da vida. O amor é mais forte que a morte. A morte não tem poder sobre Jesus. A morte não é a última palavra. Mesmo que amanhã entre na consideração pressão, o mal vai vencer. A morte, a violência, o pecado, o mal não tem a última palavra. A última palavra é sempre de Deus, que é uma palavra de ressurreição, de redenção, de salvação, de libertação. Diz o apóstolo Pedro, dando testemunho do ressuscitado: vocês mandaram do autor da vida, vocês mandaram com Jesus Cristo, vocês o crucificaram. Mas Deus, pelo seu poder, o ressuscitou. Por isso nós bendizemos a Deus, ressurreição e paz, que não pretendiu de seu filho, que passou a vida fazendo bem, Senhor, que foi fiel até o fim a ele, que só ficasse entregue ao poder da morte. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja. Agora, adiante do domingo de Páscoa, é a imagem, portanto, do Cristo triunfante, que ao sair do céu, ilumina uma roca e eleva a direção
Jesus não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. Não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Sírio Pascal foi abençoado ontem, no fogo, esse ficava lá. O Cristo vencedor da morte está vivo e presente em nosso meio. É o perdão dele, que a comunidade se reúne e se organiza para viver na vida boa que brota da sua ressurreição. É na força dele, é o irmão dele da comunidade se organiza para anunciar, testemunhar que o evangelho da vida conta toda a probabilidade de morte. A verdade da ressurreição é o núcleo central, fundamental da pregação apostólica sobre a obra redentora de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou e está também nosso meio. Este é o grande anúncio que a igreja realiza em todos os tempos. É o núcleo central da nossa fé. Como diz o famoso Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, teria sentido. O que nós iríamos acreditar? Não teríamos esperança, seríamos condenados a preto sem saída. A gente nem estaria ali como igreja, como povo de Deus, rendidos. Nós não teríamos Eucaristia, os demais sacramentos. Mas a verdade é que ele ressuscitou e está. Por isso podemos celebrar a nossa fé. Por isso nós temos esperança, temos fé. Por isso nós temos uma comunidade, igreja, onde nós participamos, onde nós somos permissivos e onde nós assumimos a nossa missão. Onde nós assumimos as atividades, a vida da igreja, a vida da comunidade, para ela continuar a vida da história, o anúncio, o testemunho, o evangelho da vida, da salvação e da esperança. A segunda leitura dá um testemunho de São Paulo. O batismo nos põe a comunhão em Cristo ressuscitado. Isso resulta em conjunto de exigências práticas. A vitória da vida se manifesta em nós através das obras. Se ressuscitados em Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, as reais coisas celestes e não as coisas terrestres. E aspirar às coisas celestes e não as coisas terrestres. Os valores pelos quais Jesus deu sua vida. Aspirar às coisas celestes é a unidade de justiça, a fraternidade, o diálogo, o respeito pela dignidade humana. Aspirar às coisas celestes é promover os direitos humanos. Hoje a vida se manifesta na sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e muita vida. Deus não quer pouca vida. Deus não quer que nós sobrevivamos. Ele quer que nós tenhamos vida, vida com qualidade. E é muita vida. Por isso a ressurreição de Jesus é o limite da vida. E crer no ressuscitado, aspirar às coisas do alto, como de São Paulo, é a gente se colocar a serviço da vida, dizer sim, a vida é uma morte. Porque a morte foi derrotada, a morte foi vencida. Nós somos seguidores e seguidoras do Senhor da vida. Nós não somos seguidores de um fracassado, de um derrotado. Nós somos seguidores de um crucificado e ressuscitado.
E é na força da sua vitória, da sua ressurreição, que nós somos chamados a testemunhar a vida que vence a morte, a vida que vence o mal. A pedra foi retirada. Retirar as pedras que oprimem o coração do ser humano. Cristo ressuscitado é retirar as pedras que oprimem o coração do ser humano, como o egoísmo, o medo, a violência, o ódio, todo tipo de preconceito, todo racismo estrutural, todo machismo estrutural, e as que destroem os vínculos entre nós, como é o caso da guerra, da injustiça, do fechamento entre povos e nações. Sejamos a luz do Cristo ressuscitado, homens e mulheres comprometidos com a vida, comprometidos com os direitos humanos. O que é demais a gente dizer, precisa entender o que são direitos humanos, para a gente não ficar falando bobagem por aí, para a gente não ficar com preconceito, com discurso contrário ao Evangelho. Direitos humanos são os direitos de nascer, viver, crescer e se desenvolver. É o direito de vida digna. Deus quer que nós tenhamos muita vida. São direitos humanos. Às vezes a gente é levado aí por esses programas de televisão e divulga a violência de forma sensacionalista, ou mesmo nas redes sociais e tantos outros que gostam, de ficar falando de violência, que querem, às vezes até cultuar a morte, e que fica pregando direitos humanos para defender bandido. Aí criticam aqueles que lutam pelos direitos humanos. Direitos humanos, vou dar alguns exemplos. Quando você chega na rede pública de saúde, precisando de uma cirurgia, de uma consulta, de um exame, e você será atendido ali, não ficar esperando meses e meses, ou anos e anos. São direitos humanos, gente. Seus filhos e filhas tendo uma escola de qualidade, isso são direitos humanos. Você tem um salário justo, o pão de cada dia, você tem o direito ao lazer, ao direito de passear, são direitos humanos. E quando isso é negado, os direitos humanos estão sendo desrespeitados. Quando nós lutamos por melhores condições de vida para todos, isso é promover os direitos humanos. Quando nós denunciamos o machismo, o feminicídio contra as mulheres, são direitos humanos. Então nós não podemos permitir a luz daquele que venceu a morte, que é o Senhor da vida, não podemos permitir que nada viole a dignidade humana, os direitos humanos dos filhos e filhas de Deus. Deus quer a vitória da vida. Vamos dizer juntos? Deus quer a vitória da vida. De novo. Deus quer a vitória da vida. A festa da ressurreição renova a fé em Cristo, vencedor da morte. A vida recebe na ressurreição de Jesus a semente da eternidade. Ser cristão é ser protagonista da ressurreição, dos pequenos gestos de cada dia. Todo aquele que defende a vida e ama os seus irmãos e irmãs trabalha para a construção de um mundo melhor e está aspirando às coisas celestes. Cada missa, cada Eucaristia que nós participamos é um reviver da Páscoa, motivando-nos para abandonar os caminhos de morte e escolher os caminhos da vida. As mulheres foram as primeiras testemunhas, as primeiras missionárias da ressurreição. Que a nossa igreja possa dar
Marias e também na nossa sociedade. Maria Madalena, ela que deu testemunho do ressuscitado, Papa Francisco, todo Papa Francisco a chamou de apóstola dos apóstolos. E o dia dela, que era simplesmente celebrado como uma lembrança, uma memória, ele tornou esse dia festivo, a festa de Santa Maria Madalena, a testemunha do ressuscitado. E as mulheres, Maria Madalena, as primeiras testemunhas da ressurreição, nos animem, nos incentivem, nos encorajem a sermos também